Professores. Professora, a gente tem quantos minutos, professora? 10 minutos, olha só. Gente, aqui tá toda a representação quilombola aqui, né? Eu falo quilombola, gente, porque a gente está num quilombo, né? Vocês já perceberam isso? Olha esse círculo aqui, olha. Vocês estão vendo? A escola sinagoga, ela é em formato de círculo. Vocês já observaram isso? Vocês acham que isso tem um sentido quilombola? O círculo tem um sentido quilombola? Tem um sentido quilombola. Porque toda a educação escolar negra, que envolve a educação quilombola, a educação de negros e negras, ela tem essa circularidade. Eu estou vendo aqui as crianças, que eu penso que vai ter uma apresentação depois, né? De danças, deve ser sobre danças. Eu estou aqui, né, pensando aqui. E as danças negras, elas sempre são em roda, em círculo. Então, a circularidade na educação escolar negra quilombola, ela é fundamental. O círculo é fundamental, tanto para negros como para indígenas. Então, a fala que eu vim fazer hoje aqui era central num instrumento de trabalho que eu estou vendo ele aqui, mas ele não está central hoje aqui, que é o pilão. Poderiam botar o pilão aqui na frente, por favor? Quem tem pilão em casa? Na casa de vocês tem pilão? Eu senti falta do pilão aqui na representatividade dos instrumentos de trabalho quilombola. Não tinha um pilão. Aí eu fiquei procurando, ele estava ali. O pilão, gente, ele tem que ser central, tanto na nossa casa, como aqui nessa escola. Por que, gente, vocês acham que o pilão... Por que eu estou trazendo o pilão para o meio da nossa roda? O que é um pilão? É um instrumento de trabalho? O que é que a gente faz num pilão? O que é que a gente consegue fazer num pilão? Arroz. O que mais? Café. O que mais? Paçoca. Paçoca. Paçoca de quê? De castanha, de que mais? De gergelim. Quem gosta de paçoca de gergelim aqui? Nas comidas quilombolas tem paçoca de gergelim lá? Tem? Paçoca de castanha, de caju, tem? Então, são comidas do nosso povo e que tem a ver com a nossa identidade. A nossa identidade que é negra e que é quilombola. Por que eu falo negra e quilombola? Porque nem todo negro é quilombola. E nem todo quilombola é negro. Né? Então, tem pessoas que são negras, mas não são quilombolas. Alguém sabe explicar isso aqui? Algum aluno? Essa diferença entre quilombola e negro? Vocês estudaram isso agora na Semana da Consciência Negra? Teve essas aulas? Teve aula, crianças e jovens, sobre o que é quilombola e o que é ser negro? Vocês já tiveram essa aula? Vocês já tiveram aula sobre o pilão? Crianças, vocês já tiveram aula sobre pilão aqui na escola sinagoga?
Vocês acham que dá para fazer uma aula com um pilão? O que a gente poderia aprender com o pilão? Qual disciplina? Dá para dar aula de matemática com pilão? Dá para dar aula de matemática? Professoras e professores. Cadê os professores e as professoras? Quem é professor e professor aqui da sinagoga? O que vocês acham? Quem é aluno? Quem é aluno aqui da escola de sinagoga? Levanta a mão os alunos. Eu vou direcionar a fala para vocês, que os professores estão lá, né? Estão distantes. Então vamos direcionar a fala para vocês, crianças e jovens. Vocês já tiveram aula de pilão na sala de aula? Sobre o tipiti? Sobre esse instrumento aqui, quem conhece? O que é isso aqui? Um alguidar. Para que serve um alguidar? Eu estou vendo as mães ali respondendo. Eu quero saber os estudantes. Vocês já tiveram aula sobre alguidar na sala de aula? Já? Já ou não? Não. Já tiveram aula sobre a muçuca? Vocês sabem como é o nome disso aqui? Mão de pilão, mas também pode ser chamada de muçuca, não é? Vocês já tiveram aula sobre o pilão? Então deixa eu falar para vocês um pouco da história do pilão. Vocês querem ouvir? Vocês acham que dá para dar aula de história na sala de aula, crianças e jovens? Sobre o pilão? Dá para aprender matemática com o pilão? Dá ou não dá? Dá para aprender geografia com pilão? Vocês acham que dá para aprender geografia? Português, dá para estudar português com pilão? Dá. Dá para ter todas essas aulas a partir do pilão. E eu estou dando só o exemplo do pilão. Eu vou dizer agora para vocês como. Por exemplo, na aula de história, vocês sabem por que esse pilão é em pé? Por que ele tem essa cintura? Alguém sabe? Então, o pilão, gente, ele tem todo um processo para poder fazer ele. Vocês acham que para fazer essa parte aqui é uma coisa simples? Como é que faz essa parte aqui do meio? É feito com o quê? Então, eu estou percebendo que vocês conhecem o pilão, mas vocês não conhecem a história do pilão, nem como é que faz um pilão, por que ele tem a ver com a consciência negra. Eu estava passando ainda agora com os estudantes, eu perguntei para uma estudante o que era a consciência negra, e ela não soube responder. Eu perguntei, o que isso aqui tem a ver com esse dia aqui? E ela disse que não sabia. Então, gente, a gente está num momento muito importante, que é o dia da consciência negra, que vai ser amanhã. Mas a gente precisa entender por que nós estamos aqui hoje reunidos. Então, o pilão quilombola, que a gente chama pilão quilombola, por quê? Porque quem já viu um pilão deitado? Já viu? A senhora está dizendo que já viu. Quem já viu um pilão que ele é deitado no chão? Já viu? Quem já viu? Então, tem uma diferença do pilão quilombola para o pilão indígena.
Por quê? O pilão indígena é aquele pilão que fica no chão. Porque as indígenas, as mulheres, elas ficam sentadas pilando o arroz, a comida. Mas por que o pilão quilombola é diferente? Por que ele é em pé? Ele não é deitado? Aí eu vou dizer para vocês uma hipótese dos historiadores. Os historiadores que trazem essas hipóteses para a gente. Por que o pilão quilombola ele é em pé? Viu, jovens? Isso vai cair na prova, viu? Quando vai cair na prova, aí vocês prestem atenção, né? Então, tem uma outra mão de pilão dessa aqui? Não tem, só tem uma. Bora simular. Bora simular aqui, companheiro Negro Sam. Vamos simular aqui por que o pilão quilombola é em pé. Ele não é deitado como o dos indígenas. Por quê, gente? Quando nos primeiros quilombos, os nossos ancestrais, eles viviam fugindo. Eles não paravam só num local, porque qualquer momento alguém poderia chegar e destruir o quilombo. Então, quem falou que a gente era quilombola, não foi o preto que falou que era quilombola. Quem disse que nós éramos quilombola foi um branco. A primeira carta que foi escrita para Portugal, falando sobre os quilombos, foi escrita por um branco, por um colonizador. Então, nessa carta, para falar sobre os quilombos, ele escreveu para o rei de Portugal e disse que aqui no Brasil precisava ser destruído uns lugares onde os negros estavam se escondendo. E aí ele deu o nome de quilombo. Sabe por quê que ele deu o nome de quilombo? É uma palavra africana, que significa estar reunido, né? Estar junto. Ainda não fale que eu vou ligar ainda lá. Então, o pilão quilombola, ele é em pé, porque... Oi. Oi. Oi, oi. Então, quando o branco disse o que era um quilombo, ele disse assim, olha, lá no Brasil tem uns lugares onde os pretos estão se escondendo. Então a gente precisa destruir esses lugares. Aí o rei de Portugal perguntou, sim, mas como é esse lugar? E aí eles disseram, onde tem um ou dois pretos ou mais pretos juntos, e que tenha um pilão, lá é um quilombo. Tem que ser destruído. Por que tinha um pilão lá? Porque as pessoas precisavam se alimentar. Então, onde tinha um pilão é porque já tinha uma comunidade, já tinha um quilombo, então tinha que ser destruído.
Então, as mulheres quilombolas, principalmente, eram que cuidavam mais da alimentação, enquanto os homens estavam onde? Nas roças, caçando, né? Então, quem aqui já pilou? Vem aqui, companheira. Vem essa companheira aqui. Palmas para ela. Pega lá na professora. Pega lá. Isso. Então, o que acontece? Vamos pensar que elas estão num quilombo muito antigo. Então, isso era uma estratégia ficar em pé. Por quê? Porque enquanto ela está pilando, vai lá. Isso. Ela está olhando para trás dela. E você está olhando aqui para trás dela aqui. Para vigiar. Quer dizer, quando alguém chegava, eles pegavam o pilão e corriam. Né? Então, por que eles pegavam o pilão e corriam? Né? Porque eles precisavam do pilão para onde eles fossem. Aí, por que tem o pilão quilombola, o pilão indígena não tem essa cintura? Vocês sabem disso? É só o pilão quilombola que tem a cintura. Por quê? Por que tem essa cintura no pilão? Hein? Então, é porque na hora de carregar, era mais fácil para pegar com essa cintura. Não é por causa das mulheres, que dizem que é por causa das mulheres, não. É porque era mais fácil de botar aqui debaixo do braço e correr. Como é que você vai pegar um touro, né? Uma tora de árvore, se ela não tiver essa parte, né? Então, isso aqui, gente, é uma tecnologia quilombola. Obrigada, companheira. Então, o pilão é uma tecnologia quilombola. Foram os quilombolas que construíram os pilões. Então, quando alguém diz que preto não é inteligente, é uma mentira muito da sua grande e racista. As negras e negros, os pretos e pretos, quilombolas, são altamente inteligentes. Porque como é que a gente iria sobreviver nos quilombos se a gente não tivesse essa percepção das coisas? Então, pretas e pretos, quilombolas, por exemplo, são muito bons de navegação. Observem ali no porto, quem é que faz... Quem são os comandantes dos barcos? A maioria são negros. E eles dirigem muito bem os barcos. Por quê, gente? Essa sabedoria vem sendo passada de geração em geração. Vocês já comeram um arroz quilombola? Um arroz do Marizal? Um arroz lá do Araquembaua, do Igarapé Preto. As melhores comidas que tem no município de Baião são quilombolas. O feijão vem da onde? O feijão daqui O feijão daqui da cidade vem de dentro do supermercado? Nasce lá dentro do supermercado? Da onde vem o feijão? Vem da onde? Vem da roça. Toda comida daqui da cidade de Baião vem da onde? Vem da roça. Agora, para finalizar aqui a minha fala, já encaminhando aqui para finalizar, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito triste, embora seja um dia muito especial para a Escola Sinagoga, eu estou um pouco triste, viu, professora? Porque eu penso que esse momento ele tem que ser maior. 15 minutos para falar sobre
quilombolas, sobre a história dos quilombos, é muito pouco, gente. Mas eu tenho uma sugestão, que a Escola Sinagoga nos convide para voltar aqui, para fazer uma fala depois com os professores, com as professoras, com os estudantes, com as crianças. Eu me coloco à disposição, tá? Para voltar, mas eu só volto se eu ser convidada, claro, né? Então, gente, para finalizar minha fala aqui, eu quero fazer uma pergunta para as crianças. Por que que o pilão não está na sala de aula? Por que vocês não têm aula de pilão? Por que vocês não têm aula sobre o tipiti na sala de aula? Por quê? Por que vocês não têm aula na sala de aula sobre os paneiros, sobre os instrumentos de trabalho da roça? Por que que não está na sala de aula? Vocês já se perguntaram isso? Então, gente, falar de consciência negra só no dia 20 de novembro, porque é o dia 20 de novembro, não é o suficiente. A gente tem que falar de consciência negra todos os dias. Aí tem gente que fala assim, mas professora, o que a gente tem que lutar é pela consciência humana. Não existe consciência negra. Gente, enquanto tiver negros sendo explorados, enquanto a gente tiver sendo, né, alvo de racismo, não tem como falar de consciência humana. Você só tem consciência humana se você respeitar todos os povos. E isso não existe no Brasil. O Brasil é racista. Não se iludam com isso. Ah, não, Brasil, todo mundo vive em paz. Não vive. O Brasil é racista. Para vocês terem uma ideia, vão lá. Aqui tem presídio. Não. Aqui em Baião tem presídio. Não. Mas tem delegacia, não tem? Tem um pessoal preso lá, não tem? Procure um dia lá ver quem são a maioria. Então, gente, é uma situação muito complexa. Não dá para falar em 15 minutos, mas a gente procurou trazer alguns elementos. E aí eu não quero que vocês me levem a mal, as professoras, os professores, eu não quero que vocês me levem a mal. Eu estou provocando apenas. De repente aqui na sinagoga já tem educação escolar quilombola, já tem? Já. Vocês já produzem aqui educação escolar quilombola? Já. E aí eu vou dizer para vocês, vou perguntar aqui para vocês. O município de Baião já implementou essa lei aqui? Que é a lei das diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola? No município de Baião, os professores, vocês já ouviram falar dessa lei? Das diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola? Então, aqui na sinagoga não tem educação ainda quilombola. E aí eu vou dizer para vocês, vocês vão dizer, sim, professora, mas a nossa escola não é quilombola. Não é quilombola? Claro que é. Toda escola que recebe alunos quilombolas, ela é também quilombola. E eu já sei que aqui no sinagoga tem alunos quilombolas. Tem ou não tem aluno quilombola aqui? Tem. Tem professores quilombolas aqui? Tem. Tem. Então, a escola de sinagoga é uma escola quilombola. A gente tem um projeto sobre consciência negra, mas ainda não foi implementada as diretrizes, que é essa lei aqui, ó. Mas para fazer essa lei aqui, é só a sinagoga que tem que fazer? Não. Tem que ser o município de Baião tem que adotar essa lei aqui, ó. E aí eu vou dizer para vocês que Mocajuba
Mucajuba adotou essas diretrizes. Dia 24, o Conselho Municipal de Educação vai tornar oficial. Vai ser o primeiro município a ter as suas próprias diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola.